Fala, meu lindo, minha linda. Isso nós estamos em janeiro já. Hoje eu estou muito feliz. Nós estamos agora na metade da série Boas Notícias. E a palavra de agora, eu tenho certeza que vai chegar na hora certa na sua vida, em nome de Jesus. Eu só quero te pedir um favor, só rapidinho. Curte, compartilha, comenta, ativa o sininho, entendeu? Se inscreve no canal. É rapidão. Você se inscreve, ativa o sininho, o númerozinho sobe. Já pensou? A gente vai chegar. Nem que... Eu vou mandar para minhas tias, aquela mais velha, para mandar para as tias. Você pede para se inscrever, que a gente vai chegar aí em 2023. É o ano do 10 milhões. Se não for também, deixa para 2024, né? Não, amém não, irmão, pelo amor de Deus. Falta de fé. Não. Vamos pro vídeo. Ai, Jesus, eu vou falar, eu sou a pessoa mais feliz do mundo fazendo isso aqui. Eu amo pregar sobre Jesus, poder ter vocês aqui, e toda segunda-feira milhares de pessoas acompanhando. Isso é só Jesus que faz, e o segredo está aqui, a palavra. E por falar na palavra, pegue ela e abra comigo Êxodo, capítulo 13, verso 17. Êxodo, capítulo 13, verso de número 17. Até me deu um calorão. Acho que é porque eu estou de jaqueta, né? Que mandaram. E amanhã eu vou ter que passar pó de arroz na cara, pó de arroz, para tirar o brilho do espírito que eles querem tirar. Não, tirar a oleosidade da lata mesmo. É ordem, né? Diz o seguinte: e aconteceu que quando o faraó havia deixado o povo ir, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora este fosse o mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Deus conhece a gente muito bem, né? Aliás, Deus conhece tudo, até aquilo que a gente não sabe sobre a gente, porque a gente pensa que se conhece, mas a vida deixa muito claro que tem coisas sobre nós que a gente não sabia. A gente tem algumas atitudes que são frutos de reações que a gente não planeja, mas aquilo revela aquilo que está aqui dentro. E Jesus sabe, Jesus conhece tudo, Jesus é especialista de uma forma que a gente não sabe explicar. É Deus, Ele olha para dentro da gente, sonda, conhece, sabe o que a gente vai falar antes de a palavra sair. Ou seja, a gente precisa muito de Jesus. Agora, por mais que a gente saiba que precisa, a gente também vai ficando mais velho e parece que vai perdendo um pouco desse negócio de precisa, sabe? A gente vai trocando os pés pelas mãos, passa ano, vem ano, e a gente toma decisões precipitadas, a gente faz algumas coisas e parece que algumas consequências seguem a gente, outras se esvaem pelo tempo. Mas o problema de muitos de nós é que vivemos uma vida muito conectada com o fruto de todas as escolhas que nós tomamos, e tomamos muitas decisões todos os dias. Eu não sei se você sabe, mas durante um dia a gente toma mais de 1000 decisões. Andar pro lado, para frente, falar, ligar, atender, tocar, abraçar, beijar. Tudo isso é uma soma de decisões, pequenas decisões. Atravessar a rua, ir pro lado, ir no bairro, ir na casa da vizinha, e falar, entendeu? Ouvir. A gente decide tudo. Nada que acontece a partir de nós é senão fruto de uma pequena decisão. Agora, tem decisões que são mais, como eu posso dizer, impactantes no nosso futuro. Algumas coisas impactam mais, outras menos, porém
todas as decisões impactam no futuro. É como se a nossa vida fosse um filme e que um pedacinho de cada enredo conecta com o final da história. Você já assistiu o filme que você está tentando procurar quem é o vilão e você encontra o vilão pelas facetas de pequenas decisões, pelo olhar no final da cena, pela forma que ele abraça? Ou seja, aquilo denota o fim dele. Na nossa vida também. A forma com que a gente trata as pessoas denota o nosso fim. A forma com que a gente ama denota o nosso fim. A forma com que a gente abraça. Porque são pequenas decisões que revelam quem somos e também aonde queremos chegar. Agora, entendendo que a nossa vida é tão arriscada e que uma pequena decisão muda tudo, se a gente entender a gravidade, a gente meio que paralisa também. Você começa a ficar mais medroso, porque tudo impacta, e impacta. Quer ver? Eu conheci a minha esposa em uma decisão. Um belo dia, eu recebi um convite para ir jogar vôlei com os amigos do meu primo, do curso do amigo dele. Nossa, mãe. E eu falei, eu vou. Sabe o que eu não sabia? A mulher da minha vida ia estar lá. Não sabia, irmão. Sabe, eu tô conversando com um amigo meu encalhado agora, esses dias. Não é encalhado não, é só dar uma derrapadinha no Renegade. Mas mas eu tô com esse meu amigo encalhado, conversando, e eu falei pra ele assim, comecei a namorar com 16 anos. Ele disse, poxa vida, eu tô com 29 e ainda nada. Mas eu não comecei porque queria. Comecei porque saí de casa no dia certo. Olha que doido, eu saí de casa, fui lá jogar vôlei. Aí top, cheguei lá, tinha uma loirinha com a cara de rica. Linda, 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 gata. Abriu um V3. Só quem é da minha idade sabe o que é um V3, lembra? Falei, a mulher rica. Aquele telefone só rico tinha. Falei, que é isso? Irmão, falei, apaixonei por ela. Mas como que eu, pobre coitado, chego numa rica? Não tive coragem. Nem tinha na época. Tava pior, eu cheguei de ônibus. E aí eu tô lá olhando pra ela, e eu não imaginava que ela era bom de olhar pra mim sem saber que eu tava que ela tava me olhando. Ela era mulher difícil, ela olhava, eu olhava e não pegava mais o olhar dela, porque ela já tinha virado. E eu apaixonei. Mas tudo começou com eu saindo de casa, indo pra aquele lugar. Aí eu fui pra casa. Não tive coragem de falar, porque a mãe dela chegou pra buscar ela com um Astra. Por que eu conto esses detalhes? Mas irmão, eu fui no ônibus falando com meus primos. Vocês viram? Tava de blusinha assim, vermelha, com uma saia jeans, com um tênisinho da Adidas Mega Bounce, com a molinha vermelha, tudo combinando, um brinco de prata cheio de estrelinha. E o que, irmão? Vi tudo. O que eu não sabia, ela também tinha visto tudo. Um garoto de bermuda jeans, tênisinho preto, camisa, eu ia com a gola verde, xadrezinho aqui, feio, tava meio brega, mas tava legal. Aí fui pra casa. Quando cheguei em casa, falei pros primos no ônibus, falei, vocês viram? Nossa, aquilo é Missão Impossível. Nem o James Bond chega. E aí, irmão, cheguei em casa, abri o Orkut. Chamamos isso de raiz. Tinha um scrap com uma menina de óculos preto, Ray-Ban preto, cabelinho noivo, só a carinha dela assim. Mandou, oi, tudo bem? Falei, what? Mandei pro meu amigo, falei assim, é quem eu penso que é? Pelo MSN. Aí ele falou, é quem você pensa que é. É engraçado, mas aquilo que estava acontecendo em pequenas decisões, e que eu não sabia que aquilo era Deus já cuidando de algo, do meu futuro, da mãe dos meus filhos, da mulher da minha vida. Eu respondi ela, e o final da história você já sabe.
Casamos, temos 3 filhos e tudo começou numa pequena decisão: sair de casa. Olha, a vida com Jesus, ela é no detalhe. E esse ano que passou, de 2022, eu preciso ser sincero para você, eu vivi um dos anos mais extraordinários da minha vida, na presença de Jesus, da minha história. Mas eu preciso te dizer aonde começou: numa pequena decisão desse ano. Esse ano, nasceu a minha filha em março. E antes da minha filha nascer, eu fiz um propósito de oração de 1 semana. Jejum, oração. E aonde nós estávamos morando de maneira temporária, tinha uma rua no final do condomínio que levava para beira de um lago, uma árvore bonita, frondosa, com um banquinho embaixo. No dia que eu vi, tirei uma foto, mandei para minha esposa. Isso não parece cena de filme de oração? Onde você se encontra com Deus debaixo de uma árvore, tipo aquele filme A Cabana e tal. Falei para minha esposa: olha que lindo. E ali foi o meu lugar de oração durante 1 semana. Eu acordava cedo, ia para lá, voltava depois de um tempo, sempre com lágrima nos olhos, e sempre com vontade de voltar. E eu voltava. Eu tenho a foto no meu telefone, essa semana ali, abri para ver de novo. Mas eu vou te dizer como que começou. Eu estava um dia lá orando, cansei de ficar de joelho, aí levantei, comecei a rodear a árvore, eu falando com Jesus: Jesus, eu te amo, Senhor, tu é maravilhoso. Aí passou um americano, um senhor, de longe, me cumprimentou, cumprimentei ele, voltei a orar. E aí eu falei isso aqui para Jesus: Jesus, eu tô aqui, sabe por quê? Porque eu preciso de uma direção. Começou a entender? Eu preciso de uma direção, Jesus. Eu preciso que o Senhor me dirija. Eu preciso que o Senhor fale comigo. E eu fiz uma das orações mais gostosas, acho que eu já fiz. Porque você sabe quando você fala uma coisa que você se ouve e acha maneiro o que você falou? Que doido, né? Acho que eu não sou normal. Eu estava falando com Jesus assim, bem leve. Eu converso com Jesus assim, de boa. Eu não fico falando: oh, Pai amado das luzes. Não. Eu falo com Jesus assim: oi, meu lindo, Jesus, eu te amo. E eu converso, falo: Jesus, o Senhor não acredita que eu fiz hoje. Parece que as velhas fofoqueiras. Eu fofoco para ele, eu falo: Jesus, aconteceu algo, eu sei que o Senhor sabe, mas eu preciso contar. E eu estou falando com Jesus: Jesus, então, Senhor, está para acontecer umas coisas lá em Joinville, na minha casa, e eu não tenho para onde voltar, está uma confusão, Jesus. Eu te ouvi lá atrás, mas eu preciso de uma direção. Eu falei isso aqui para Jesus: Jesus, eu sei que já estou pronto para escolher algumas coisas sozinha. Falei para Jesus: eu sei, mas eu prefiro que o Senhor tome a decisão no meu lugar. Aí eu me ouvi e falei: que isso, garoto? E sabe, aqueles 5 dias Jesus respondeu tudo que a gente precisava. Jesus respondeu tudo. Eu não vou entrar em detalhe porque a gente vai muito longe. Mas Jesus respondeu tudo. E aquela foi a minha oração inaugural do ano. Todas as decisões que eu tomei daquela oração depois, todas foram as mais assertivas da minha vida. Todas. Tudo que eu perguntei para o Senhor naquele dia e recebi a resposta foi a melhor decisão da minha vida. E eu aprendi algo que nunca mais vou esquecer. Agora eu tô bom nesse negócio, irmão. Eu vou começar o ano no mesmo lugar. Eu não tô falando nem da árvore, eu tô falando na mesma posição. Jesus,
eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim. 2022 foi a prova disso, Jesus. Aonde eu bati tanto a cabeça, em pouco tempo se resolveu por conta da tua resposta. Portanto, Jesus, eu não aceito me mover mais. Eu preciso de uma direção. E aí eu preciso ser oponível a todos. Deus, quando pede para o povo, ou ordena o povo a sair do Egito, a Bíblia diz que Deus manda o povo pelo caminho mais longo. E se a gente observar de maneira lógica ou de maneira geográfica, a decisão não é, não faz sentido. Porque se tem um caminho mais curto, por que você manda pelo caminho mais longe? E essa é a graça de perguntar para o Senhor, porque a gente sempre vai escolher o caminho mais curto, e Deus pode escolher o caminho mais longo, porque conhece a gente de uma forma que a gente não conhece. Eu já contei algumas vezes coisas que Deus me respondeu e que naquele momento não fazia sentido nenhum, porque o caminho mais curto era aceitar a proposta, e o caminho mais longo que Deus tinha era o que era o melhor. Só que demorou mais tempo para eu saber, mas aconteceu. Então entende que quando Deus diz, olha, vai pelo caminho mais longe, o motivo já é clarificado no versículo seguinte, ou na parte B. Porque se vocês forem pelo caminho mais curto, vão ver a guerra e vão voltar para o Egito. Ou seja, quando Deus manda eles ir para o caminho mais longo, não é porque Deus quer que o povo sofra mais, é que Deus quer que o povo sofra menos. É Deus dizendo, eu prefiro que vocês passem um pouquinho de perrengue no caminho, mas cheguem no destino, do que não passar perrengue nenhum no caminho e não chegar nunca no destino. Entende? Às vezes nós perguntamos para o Senhor, mas a resposta dele não é o que a gente quer. Porque o que a gente quer é o caminho mais curto, é o atalho, é o óbvio. E Deus não opera no óbvio, Deus sempre opera no sobrenatural. Uma das respostas que Deus me deu nesses dias de oração, eu falei para minha esposa, a minha fala para minha esposa foi assim, eu vou fazer a proposta que eu senti no meu espírito, mas se eu estou no outro lado, eu não aceito nunca. Aí eu fiz a proposta. A pessoa do lado de lá fez assim, aham. Eu segui o telefone e falei para Paula, Paula, o homem lá é louco, hein? Aceitou. Mas é porque nem sempre fará sentido. Pedir uma direção para o Senhor é abrir mão da razão, é abrir mão da lógica, é abrir mão do controle. E a gente não faz por vários motivos. E a gente pensa que o primeiro é a falta de confiança em Deus. E eu vou dizer, lindo, nosso problema maior não é não confiar em Deus, é não conseguir parar de se meter. Eu vou falar olhando nos teus olhos, lindo. O problema maior da gente, na maioria das vezes, não é que a gente não confia tanto em Deus, é que a gente confia muito na gente. Então a gente está se metendo toda hora, a gente está tentando fazer do nosso jeito toda hora, a gente está tirando das mãos do Senhor o que a gente colocou na mão dele toda hora. E o conselho de Deus para você e para mim é, pelo amor de mim mesmo, não se mete naquilo que só eu sei fazer. Tira o time de campo, para de se meter, para de dar opinião. Ei, Deus está fazendo, bebê, confia. Mas eu quero dar minha opinião, porque eu tenho uma opinião. Guarda a opinião. Foi por isso que eu vim de jaqueta. Olha a tua opinião. Olha a tua vontade de se meter. Olha a tua vontade de dar pitaquinho. E Deus, deixa que Ele é profissional. Ah, você está preocupado com amanhã? Ele já está lá, bebê. Ele já viu. Ele já viu. Ele já viu.
Você entende? Eu comecei o ano perguntando sobre o ano que Deus já tinha visto inteiro. Deus já sabia até de hoje. Deus já sabia. Eu vou fazer um negócio para esse garotinho que quando chegar no final de 2022 ele vai estar empolgadaço dizendo que vai fazer igual em 2023. Mal sabe ele que 2023 já tenho tudo preparadinho também. E mesmo se ele não perguntasse como a gente já está andando junto, eu ia responder. Ou seja, tem coisas que a gente pega no feeling, tem coisas que a gente precisa de uma resposta clara. Quanto mais a gente anda com Jesus, menos respostas a gente precisa, porque o cheiro diz, a direção que ele toma a gente sente. E é assim que um belo dia você, quando viu, saiu de casa e encontrou a mulher da sua vida. Faz sentido? A gente pede, mas vai ter uma hora que a gente não pede mais. A gente começa a sentir. Meus filhos sabem o que eu quero sem eu pedir para eles. Eles me olham. O João ontem pegou, abriu a geladeira, saiu. E a geladeira não é automática lá em casa. Ela não fecha. Aí eu só fiz assim. Falei, o rapaz tá ficando bom. Não falei nada. E ele não falou nada também. Fingiu que estava tudo normal, mas já me conhece bem o suficiente para saber que o que é para ele fazer, ele faz. E o que é para eu fazer, deixa que eu faço. Termino dando um conselho bem simplesinho para você. Eu amo essas palavras, simplesinha. O povo saiu em direção à terra prometida. Deus deu a direção, Deus deu o caminho e eram 15 dias. Mas chegou uma hora que o povo começou a se perder sozinho. As suas atitudes, a desobediência, a desonra, a incredulidade, a impaciência sufocou a direção. E 15 dias se transformaram em 40 anos. Sabe, ter a direção não significa chegar no caminho. Manter a direção no centro do nosso coração é que nos faz chegar ao endereço. Você saber aonde vai chegar não te faz chegar. É no caminho que a graça do negócio acontece. Eu sei mais ou menos o que vou viver no ano que vem, mas como vai acontecer ainda não sei. Ano passado, Deus falava comigo algumas coisas que do nada aconteceram e que eu não enxerguei o caminho, mas Deus já havia enxergado. Uma conexão que acontece, alguém que chega, alguém que vai. Um dia você sai de casa, outro dia você se esconde. Mas tudo quando estamos alinhados com a presença de Jesus, a direção não se perde no caminho. Meu conselho para você é muito simples. Freia, vai para baixo de uma árvore. Não tem árvore, vai para baixo de alguma coisa. Ou fica em cima de alguma coisa também, não muda nada. Mas faz a oração. Ô Jesus, eu passei tanto tempo da minha vida tentando controlar, e hoje eu sou resultado das minhas escolhas. E sabe, Jesus, não é tão bom o que eu vejo, e eu tenho certeza que poderia ser muito melhor. Mas quando tem vida, tem esperança. Então, Jesus, eu não quero mais decidir sozinho. Jesus, eu não quero mais decidir sozinho. A minha vida, na verdade, não é minha. O que eu sei sobre ela é muito pouco. Agora, o Senhor, Jesus, sabe tudo sobre mim. Sabe o meu passado e escolheu ignorar ele. Sabe o meu futuro e é isso que eu quero saber, Jesus. Aonde o Senhor quer que eu vá? Porque a partir de agora, Jesus, a minha vida não está mais sobre o meu controle. A minha vida está nas tuas mãos. E eu prometo, Jesus, dessa vez eu não vou me meter. Amém.
faz um compromisso com quem veio com você. Fala assim: ei, se você vê eu me metendo no que não deveria, me lembra de hoje, porque eu sou metido profissional. Fique de pé, por gentileza. Para mim, essa é um evento que cansa muito a minha cabeça, me cansa. Eu termino assim, arrebentado. Se tivesse uma cama aqui, eu deitava. Acordo da manhã na gravação. Mas é uma coisa que só faz sentido porque o resultado é incontável. O que Jesus faz a partir de agora é problema dele, lembra? Eu não me meto, mas eu tenho certeza que vai ser extraordinário. Mas lembre-se, nasceu hoje aqui comigo e com você juntos. E em nome de Jesus, amanhã a gente vai estar de novo aqui para gravar a próxima parte, a última parte. Mas talvez vai ter gente que não vai vir amanhã. E eu não quero perder uma oportunidade de te fazer 2 perguntas. Porque, lindo, eu não sou alguém que gera entretenimento. Eu sou um evangelista. Minha função na terra é uma só: eu apresento Jesus e sigo a vida. E talvez você veio aqui hoje para uma gravação, só para uma gravação, mas eu não saí de casa só para gravar. Lembra das decisões, das pequenas decisões? Você decidiu, apareceu um link, você se inscreveu, não botou muita fé, falou eu vou. Ou talvez você falou assim: nossa, coraçãozinho fica quentinho, quer ver especialmente legal. Você saiu por um motivo, Deus te trouxe por outro. Talvez você está longe de Jesus há muito tempo, e essa é a oportunidade para você voltar para Jesus hoje, se reconciliar. Você entrou aqui para uma gravação, o Eliezer começou a cantar, você já começou: meu Deus, você não estava combinado. Que bom que você veio. E a segunda pergunta é para você que nunca tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Você acredita, mas nunca tomou a decisão de verdade. Jesus, eu reconheço o Senhor como meu Salvador, reconheço que sou pecador, que tua morte na cruz foi para minha salvação. Para que você possa entregar a sua vida de verdade a Jesus, para que não seja só um vídeo por semana, para que seja uma vida de verdade com Jesus, um relacionamento vivo, real, genuíno. Mas daí não é eu que decido, é a sua decisão. A minha função é só perguntar. 2 perguntas, uma resposta. Se a sua resposta for sim, você levanta as mãos e a gente ora, pode ser? Sim, acabou. Nenhuma ameaça? Não. E promessa? Também não. Não é pelo que ele vai fazer, pelo que ele já fez na cruz do Calvário. Amém? Se você quiser tomar decisão, eu conto até 3, você levanta a mão e a gente ora. 1, 2, 3. Quem está tomando essa decisão? Não. Não vou dar double check. Eu não sou normal não, irmão, mas eu não acostumo, é muita gente. Alguém entendeu errado. Alguém pode entender: promoção de camiseta, quero. Que de ingresso já foi confirmado amanhã meio-dia, mas alguém entendeu errado. Só pode, porque eu não estou convidando para isso. Eu estou convidando para a morte. O evangelho é: porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O convite é: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você tem certeza que você quer perder o controle dessa forma? Você tem certeza que você quer reconhecer que você realmente é o pecador que Cristo morreu na cruz para salvar e que Ele é o teu único Salvador? Porque isso muda tudo, muda para sempre a sua vida. E se você não quer mudança, bebê, não é a tua praia, porque vai mudar tudo. Para Ele chegar não precisa mudar nada, mas depois que Ele entra, vai mudar tudo. Oh, lindo, confusão. Você vai se olhar no espelho e vai dizer assim: oh, eu? Você era essa pessoa. Tem certeza? Vou perguntar de novo. Aonde tiver alguém com certeza, levante a mão.
noites traiçoeiras. Obrigado, Jesus maravilhoso. Te amo muito, Jesus. Que Jesus seja muito mais livre na história do nosso canal, Senhor Jesus. Recalava, chega, calarabaço. Aleluia. Feche os teus olhos, você que está tomando essa decisão. Repita comigo, palavra após palavra. Diga comigo, Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 19, versículo de número 26. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois, disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Jesus está falando para a mãe dele: mãe, eu vou embora, mãe, mas eu vou deixar alguém tão parecido comigo quanto o João. Mãe, a partir de hoje, o João é o teu filho, tá bom, mãe? Aí ele olha para João e diz: ô João, a partir de hoje, a Maria é a tua mãe, tá bom? A Bíblia diz que João, a partir daquele momento, recebeu Maria na casa dele. Eu não sei se você consegue entender o nível de intimidade de Jesus com João aqui. João é um dos mais calados dos discípulos. João é quietinho. João não é espalhafatoso igual Pedro. João é quieto. João é mais atencioso. Ele observa mais. E João recebeu o título de discípulo amado. Jesus tinha 12 discípulos, 3 amigos, mais um especial era íntimo, João. João alcançou algo que é um sonho de quem é apaixonado pela palavra alcançar, apaixonado por Jesus alcançar. Ser tão amigo de Jesus a ponto de cuidar daquilo que ele mais ama.
quando Jesus me chamou para o ministério, ele disse: David, cuida para mim. Eu não sou ele, mas sou um desdobramento daquilo que ele quer que eu seja. João não era Jesus, mas era o desdobramento daquilo que Jesus era. Quando Jesus escolhe alguém, ele não escolhe qualquer um, ele escolhe o que ficou com ele até o final, na frente da cruz. A Bíblia diz que desde o Getsemane até a crucifixão, João é o único que caminha junto com ele. João é o único que não abandona ele em momento nenhum. João é o único que segue ele, que está com ele, que caminha com ele. João é o que presencia o furo, é o que presencia os cravos, é o que presencia absolutamente tudo. Porque João tem algo a mais com ele. Na ceia, na última ceia, a Bíblia vai dizer que João está com a cabeça reclinada no peito de Jesus. Quanta intimidade. Essa é a minha oração. Que Deus levante pessoas da minha geração que conheçam a batida do coração dele, que amem tanto ele, que estejam dispostos a caminhar mesmo nos lugares mais difíceis, mas por amor, até o final. Só que o que é mais lindo é que João não morre como mártir. João morre de causas naturais, com mais de 100 anos. Tentaram de tudo para matar o Joãozinho. Tentaram de tudo para matar ele. E no final, não conseguindo, mandaram ele para Patmos, Ilha das Cobras. Vai morrer lá. E aonde todo mundo abandonou, ele foi encontrado novamente. Ele viu Jesus transpirar gotas de sangue. Ele viu Jesus sangrar até a última gota, e nos pés da cruz recebeu a responsabilidade de receber a mãe de Jesus como mãe dele. Mas no final, tudo foi recompensado. No final, João, no final, João está na ilha de Patmos. E a Bíblia diz que ele foi arrebatado em espírito. E por trás dele ele ouviu uma voz. Ele viu o que ninguém viu no começo, mas no final enxergou o que ninguém enxergou. Teve acesso ao que ninguém teve. Intimidade nos dá acesso aos lugares mais escondidos do coração do Eterno, e Ele só revela para os íntimos. Apocalipse, capítulo de número 1. Versículo 12. João diz: e virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. No verso 14, olha o que João viu. E os seus cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. E os seus olhos como chamas de fogo.
e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz, como a voz de muitas águas. Viu Jesus sofrendo, mas foi o único que viu Jesus glorificar. Viu Jesus sofrendo, mas viu os céus abertos e as ruas são como que de ouro. Posso crer no ar, porque temor não há, mas eu venci. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 14, versículo de número 30, diz: mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Quem está com medo e clamando é o Pedro, corajosão. Deu uma facada no soldado. Vida louca. Pediu agora há pouco para andar sobre as águas, agora está morrendo de medo e está morrendo. Por isso disse: salva-me. Era o convicto, agora está morrendo de medo, desesperado. Cadê o Pedro? O Pedro está morrendo agora. Essa é a loucura, porque na nossa vida é assim. A gente oscila de muita coragem para de repente estar morrendo de medo. Já viu que na vida a gente é assim? Acorda, parece que vai vencer e ganhar o mundo, e quando chega em casa não tem coragem nem de limpar o próprio quarto, de tão ruim que tá. A gente, oh meu Deus, corajoso, e de repente desesperado. A questão é, por que alguém que um minuto atrás está cheio de coragem, um minuto depois está morrendo de medo?
Por que na vida nós, que um minuto atrás estava cheio de valentia, um minuto depois está morrendo de medo? O que mudou? Já parou para pensar que na vida de Pedro não mudou nada de um minuto para o outro? É a mesma tempestade, é o mesmo mar, é o mesmo barco, é o mesmo Jesus, e ele ainda é o mesmo Pedro. Não mudou nada do cenário, é o mesmo cenário. Agora, o que fez alguém que tinha tanta coragem, de repente está morrendo de medo? E isso é a coisa mais importante da nossa vida, para que a gente entenda por que os nossos sentimentos oscilam dessa maneira. Por que a gente às vezes é tão desequilibrado a ponto de repente crer e de repente descrer, quando não amaldiçoar aquilo que outrora cremos. Tem gente que saiu de casa de manhã dizendo Jesus é maravilhoso, mas voltou para casa falando que Jesus não ouve, que Jesus não existe, que Jesus não é real, que na verdade a religião inventou. Mas de manhã estava cheio de esperança. O que mudou? Jesus é o mesmo, a tua vida é a mesma. Qual foi a circunstância que te alterou? Quando eu olho para essa palavra, para mim fica muito vivo a cena. Eu já falei isso algumas vezes, quando eu leio a palavra, e isso não é um dom, é um esforço que eu faço, de tentar visualizar o que está acontecendo, de tentar entender o cenário, de tentar entender a personalidade. De Pedro é muito fácil, porque ele é gritante, a personalidade do Pedro. Tentar entender Jesus, o que aconteceu, como fez. E aqui você tem um cenário de multiplicação de pão e peixe, há alguns minutos talvez atrás, ou horas, não sei, aonde era fim de noite. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, uma multidão inteira comeu. Os discípulos estão tudo de cara feia, tudo estranho, dizendo: meu, o que aconteceu aqui? E Jesus fala: vocês vão indo, que eu vou despedir a multidão. Vocês estão estranhos, vaza. Vão indo na frente. Aí a Bíblia diz que eles entram no barco, obrigado, e vão. Jesus despede a multidão, sobe no monte para orar. Eu vou resumir para você: a tempestade vem, o vento é contrário, eles não estão conseguindo remar para chegar na margem. A diferença é que Jesus não está no barco agora dormindo, Jesus está na margem. Só que aí, lembra, Jesus anda por cima das águas. Obrigado, irmão, que ficou feliz com essa notícia. Eu vou dizer de novo para você: e aí que ele não está no barco? Ele anda sobre as águas? E aí que ele não entrou? Não há uma tempestade que ele não possa andar por cima. Eles não estão dentro do barco fora da ordem, eles estão debaixo da ordem de Jesus. Jesus só não está presente, mas a ordem dele está. Agora, a Bíblia vai dizer que a mesma coisa, irmão, tempestade, treta, violenta, tudo desesperado. Jesus vem andando sobre as águas. Quem está no barco, Pedro diz: é um fantasma. Jesus tinha que dizer assim: então fiquem com o fantasma, tchau, e deixar virar o barco, irmão. Vão nadando embora. Quem mandou falar uma coisa dessa? Aí Jesus diz: não, ele não é um fantasma não, sou eu, Jesus. Aí Pedro diz: se é o Senhor que está aí, me chama. Que eu vou contigo sobre as águas. Olha a coragem do Pedro, irmão. Olha que loucura, olha que confiança, olha que uau. Ele está dizendo: se for o Senhor, eu tenho certeza que isso é possível. Se for o fantasma, eu vou saber agora. Vai dizer: não pode. Mas como eu conheço o Senhor, como eu sei que é poderoso, se o Senhor é o Senhor mesmo, me chama que eu vou. Aí Pedro diz: então vem. Jesus disse para Pedro: então vem. Aí o Pedro: acho que eu não vou, é. Tchuf, tchuf. E aqui o Pedro, ó, andando por cima das águas, irmão. Andando por cima das águas, as mesmas águas que Jesus também está andando, está indo na direção de Jesus. Está tudo certo, o barco é o mesmo, a tempestade é o mesmo, ele é o mesmo, Jesus é o mesmo. Mas a Bíblia vai dizer que de repente Pedro percebeu que o vento era forte.
Uai, o vento não era forte antes? Quem causa a tempestade é o vento? O vento não existia antes? Não estava presente antes? Estava. E essa é a maior loucura. Pedro não se assusta com a novidade. Pedro se assusta com aquilo que já era a realidade. Uma coisa é o novo, uma coisa é o fator novo, o fator novidade, que às vezes o nosso coração se impacta. Outra coisa é o que já era a realidade, já estava posto. Só que a Bíblia diz que Pedro, quando percebe o vento, some a coragem. E na nossa vida é exatamente igual. Quando a gente para de olhar para Jesus, para olhar para o entorno, quando a gente muda o centro das nossas atenções para olhar para o entorno, quem nos mantinha sobre as águas, que era a nossa convicção em Jesus, agora é a convicção no entorno, e a convicção do entorno nos leva para morte. Você estava confiando até agora, estava olhando para Jesus até agora, estava olhando fixo nele até agora, mas de repente, ao invés de olhar para Jesus, você começou a olhar para aquilo que está à sua volta. Todas as vezes que o homem perde a atenção em Jesus, a vida dele vira um naufrágio. Todas as vezes que um casamento perde a atenção em Jesus, esse casamento vira um naufrágio. Todas as vezes que um ministério perde Jesus do centro das atenções, o ministério vira um naufrágio. Toda carreira que perde atenção em Jesus vira um naufrágio. Até porque quem te trouxe para cima das águas foi Jesus e não o vento. Quem te trouxe por cima da tempestade foi Jesus, não o entorno. Quem te trouxe para cima das águas não foi quem ficou no barco, é quem está andando por cima das águas dizendo: quer andar? Vem. Quer experimentar? Vem. Quer me conhecer melhor? Vem. Ei, Jesus está chamando você para viver a coisa mais extraordinária da sua vida, o tempo mais extraordinário da sua história. Não olha para mim, não olha para o vento, não olha para a tempestade, não olha para o medo, não olha para nada, olha para Ele, porque Ele te mantém convicto na caminhada, Ele te mantém convicto no propósito, Ele aproxima você como um imã que te leva para mais perto dEle. Quanto mais você olha para Ele, mais perto dEle você chega. Quanto mais você olha para longe dEle, mais longe dEle você vai. A vida com Jesus é isso. Pedro olhou o vento, o vento é muito forte. Aí o Pedro começa a morrer, começa a naufragar. O Pedro que estava andando sobre as águas. Aí você vai dizer: oh, que legal, mas o Pedro não pegou a técnica de andar sobre as águas, será? Será que o Pedro não descobriu a receita? Será que o Pedro não descobriu a fórmula de fazer dar certo? Aí que está lindo. A receita de Pedro andar sobre as águas não é o pé, não é a perna, não é o abraço, muito menos a coragem. A receita de Pedro andar na água é Jesus. Se tivesse receita, a gente não precisava mais de Jesus na série, porque já deu certo, irmão. Tem muita gente que viu. Alguém vai dizer: não precisa mais. Não tem um dia de série que eu não passo mal o dia inteiro morrendo de medo, porque eu sei que se Jesus não tiver nesse negócio, o barco afunda. Às vezes o Nicolas fala comigo: Dave, vamos mudar isso, tem que fazer isso aqui. Eu sempre falo a mesma coisa para o Nicolas: Nicolas, esse não é o nosso segredo. Tudo isso é detalhe. O segredo é a palavra, o segredo é Jesus, o segredo é Ele. Enquanto nós estivermos olhando para Jesus e não para o vento, não para a tempestade, não para aquilo que estão falando, os nossos pés andarão por cima das águas ou por cima de qualquer tempestade que aparecer no meio. Mas quando os nossos olhos olharem para a tempestade ao invés de Jesus, a tempestade nos sucumbe e Jesus dos nossos olhos desaparece.
a não ser que, afundando, a gente lembre que é Jesus o segredo de continuar na superfície. Jesus, salva-me. Se você perdeu em algum momento da sua trajetória Jesus dos seus projetos, se em algum momento você começou a olhar para dinheiro, para outros fatores, Jesus, salva-me. E a Bíblia vai dizer que por cima das águas Ele caminha até você, te toma pela mão, te traz para a superfície e junto com você retorna para o barco. E quando estiver dentro do barco, não se esqueça que fora do barco ainda tem um mar, e que nesse mar ainda haverá outras tempestades, e que os teus olhos estiverem em Jesus. Jesus, se é o Senhor, me chama que eu vou contigo. Vem.